Saudações, seja bem-vindo. No presente vídeo vamos dar sequência aos nossos vídeos ligados aos casos práticos. Exatamente, na aula anterior olhamos de modo específico como é que podemos resolver um caso prático de direitos reais e como também abordamos lá. Hoje daremos então sequência a isso, falando sobre um caso específico ligado à matéria de direito da família. Pois é, sabemos nós que estamos aqui a desenvolver vários temas teóricos ligados a essa disciplina. No entanto, como é que nós podemos efetivamente aplicar o direito em questões práticas? E daí que eu convido a assistir o vídeo até ao fim para que possa ter mínimas luzes sobre esses aspectos. Se for novo no canal, convido-lhe já a inscrever-se, a deixar o seu gosto, comentário, sugestão ou crítica, ativar o sino para que o YouTube lhe possa notificar sempre que subimos vídeos novos e, caso queira, compartilhe o máximo que puder para que mais pessoas possam ter acesso aos nossos conteúdos. Dessa maneira também possamos contribuir para a sua cultura jurídica. E se ainda não sabe, eu sou o Jorge Reis e este aqui é o Jusbie. É sabido que estamos aqui nessa semana de aniversário e, por sinal, queremos comemorar da melhor maneira possível. E daí é que nós trouxemos essa saga de vídeos práticos, de modo a que você possa estar efetivamente bem inteirado sobre como aplicar as questões teóricas na vida prática. No entanto, acho que conseguiu perceber aqui uma mínima diferença. Eu normalmente uso a camisa preta e ela tem o símbolo do canal Jusbie, mas infelizmente eu lavo a camisa normalmente pelas mãos, mas por distração acabei colocando a camisa na máquina e o logotipo se foi. Portanto, a partir de agora, os nossos vídeos, sempre que forem gravados com esta camisa, infelizmente nesta camisa já não teremos o símbolo do Jusbie, mas sim simplesmente o meu nome aqui e pronto, não há problemas nenhum. É o que dá, na verdade estamos aqui a fazer as camisas no chinês. Prontos, no entanto, hoje a gente vai efetivamente olhar para um caso prático sobre direito da família. Tal como aconteceu no vídeo anterior, ninguém se dignou em mandar casos práticos sobre a matéria de direito da família. E, no entanto, mais uma vez, eu tive que me desdobrar e, no entanto, fui lá verificar o nosso baú e encontrei este caso prático, que é efetivamente muito bom, muito importante, porque acaba por ligar-nos às várias matérias também que já foram até o momento abordadas cá no canal. E, por outro lado, também vai nos ligar aqui a algumas matérias de outros ramos do direito, como a própria teoria geral do direito civil, sendo certo que o direito da família é um ramo especial do direito privado, assim podemos dizer, e, no entanto, nessa perspectiva, é um caso completamente bom e eu espero que efetivamente goste e possa, com certeza, nas suas provas e também na sua vida prática, conseguir aplicar o direito da melhor maneira possível através deste caso prático. No entanto, sem mais delongas, vamos então aqui olhar para o nosso caso prático de direito da família, que diz o seguinte. Andrea, a mãe de Beto, em 2011 contraiu matrimônio com Cabral, filho de Délcio e de Eduarda e irmão de Fernanda, com quem já vivia há 2 anos. Alguns anos mais tarde, tiveram 2 filhos, Gilda e Hélio. Em 2017, passados 2 anos desde as últimas notícias dadas por Cabral, Abigail casou-se com Isidoro, desconhecendo que este se encontrava separado de cama e mesa de Joelma, a mãe dos seus filhos. Após o regresso de Cabral, em 2019, Abigail soube da tentativa de homicídio de Isidoro contra Cabral. Beto, o filho de Abigail, de 16 anos, casou-se com Kátia, de 14 anos de idade, porque estava plenamente convencido de que ela estava grávida. No entanto, uma semana depois do casamento, soube que fora enganado por Kátia, pois não estava grávida. Perfeito. Olhando assim para esse caso prático, nós podemos com certeza aqui retirar vários institutos jurídicos ligados ao direito da família. E como eu disse, também podemos aqui variar um pouco para outros ramos do direito, tal como o próprio direito civil e também o direito penal, porque há aqui efetivamente um crime. No entanto, numa primeira abordagem, e como já temos estado aqui a abordar, e sendo certo que o vídeo ou o caso prático em questão é inerente a quid iuris, ou seja, buscar todo o sumo, tal como fizemos ontem, vamos espremer aqui a nossa laranja até a última gota, de modo a que possamos encontrar o máximo de institutos jurídicos possíveis e, através deles, conseguir a maior cotação possível na resolução do caso prático e, consequentemente,
poderemos dispensar até mesmo a cadeira, não é? Nessa perspectiva, estamos a falar sobre um caso prático em quid iuris, é importante, numa primeira abordagem, fazermos um enquadramento geral, posteriormente um enquadramento especial e, para finalizar, vamos então dar a solução ao caso. Meus caros, eu sei que muita gente olha e diz que o Jorge às vezes é muito extensivo nas suas abordagens, e sim, eu vou continuar a ser extensivo nas minhas abordagens porque é necessário que você possa efetivamente conceber o direito no seu todo. Porque se eu for aqui muito específico, muito pragmático na minha abordagem, com certeza aqueles que não têm a mesma capacidade de entendimento que você ou que o seu, com certeza não vão conseguir conceber o conhecimento tal como deve ser. Daí é que eu tenho que ser extensivo, daí é que eu tenho que buscar o maior número de institutos possíveis para que você possa efetivamente estar bem abalizado sobre essas questões. Atenção, quando digo você, incluo todos os nossos inscritos, porque nós não vivemos apenas para um inscrito, mas sim para todos os nossos inscritos. Nós temos aqui mais de 6 mil já. No entanto, estamos a falar para 6 mil pessoas em norma. No entanto, essas 6 mil pessoas devem estar todos munidos com conhecimento e não falamos simplesmente para você que tem, se calhar, um melhor entendimento em detrimento dos outros. No entanto, vamos então fazer um enquadramento geral, porque com certeza é o que aqui nós vamos a ter. No entanto, qual é o enquadramento geral que se faz aqui? Com certeza, os factos narrados na hipótese vão nos colocar sobre a matéria de direito da família, porque verificamos aqui que houveram vários atos jurídicos e estes atos jurídicos praticados, na sua maioria, integram o direito da família, ou seja, as fontes do direito da família. E o que é o direito da família? De um ponto geral, o direito da família configura no ramo da ciência jurídica que estuda os princípios, as normas aplicáveis na regulação de quê? Das relações entre familiares. E quais são essas relações jurídicas familiares? Normalmente elas advêm de casamento, de parentesco, de afinidade, de união de facto e até mesmo da adoção. No entanto, temos aqui com certeza esses elementos bem alinhavados. E dando sequência e olhando de modo específico para cada caso. Em primeira instância, deves elaborar uma árvore genealógica. Exato, uma árvore genealógica, de modo a que você possa ter ali os conceitos básicos e as fontes jurídico-familiares. Por quê? Porque se eu não tiver uma linhagem, se eu não fazer essa árvore genealógica, com certeza terei dificuldades posteriormente a enquadrar os laços familiares que ligam os sujeitos que intervêm nessa relação jurídica. No entanto, se eu tivesse assim de forma genérica de falar sobre quais são os sujeitos da relação jurídica, quer dizer que são a Andreia, o Beto, Cabral, Eduarda, Fernando, Délcio, Gilda, aliás, Hélio, aparece depois do Hélio, o Isidoro e também a Cátia. No entanto, esses são os sujeitos da relação jurídica, ok. Mas quais são os vínculos que lhes ligam do ponto de vista familiar? Isso é que nos importa. E daí que eu elaborei aqui uma árvore genealógica. Olhando assim, pelo menos para o primeiro parágrafo, temos aqui Andreia, a mãe de Beto. Atenção, existe aqui um vínculo de parentesco? Existe. Parentesco é o quê? É uma fonte do direito de família. Nós temos aqui já no canal um vídeo onde falamos sobre o parentesco. E atenção, o parentesco é o vínculo que une uma pessoa à outra pelo facto de uma descender da outra ou compartilharem o mesmo progenitor. No entanto, olhando aqui para Andreia, que é mãe de Beto, nós vamos aqui olhar para a nossa árvore genealógica. Exatamente, eu já elaborei uma árvore genealógica. E temos aqui a Andreia. A Andreia é a moça que está aqui com o vestido de noiva. E é mãe de Beto. Temos aqui o Beto. O Beto, nesse contexto, é parente de Andreia na linha reta, ok? E no primeiro grau. Perfeito. Nós vamos aqui buscar, e é importante que quando você vá falar sobre o vínculo que lhe une qualquer pessoa do ponto de vista familiar, tem sempre que, para além de dizer o vínculo, que é o parentesco, também falar sobre a linha e o grau. É importante que se faça isso. E, no entanto, não esqueça sempre de buscar o quê? Os conceitos. O que é o parentesco?
já disse que era o parentesco, vamos buscar também a fundamentação legal. Ou seja, o nosso Código da Família é claro em relação a isso e determina que o parentesco, nós temos o seu artigo 7º, perdão, é o artigo 9º, perdão. O artigo 9 estabelece parentesco, ok? Parentesco por laços de sangue é o vínculo que liga duas pessoas por virtude de uma descender de outra ou de ambas procederem de um progenitor comum. Nós temos aqui basicamente a noção do parentesco e, no entanto, quando a gente vai falar aqui que existe entre Andreia e Beto um vínculo de parentesco, devemos basicamente buscar nos termos do artigo 9º do Código da Família e, no entanto, qual é a linhagem? É a linha reta. Qual é o grau? É o primeiro grau. Por quê? Porque nós podemos contar, conforme podemos perceber aqui, nos termos do artigo 12º, não é? E se quiser falar sobre linhas, tem aqui a linha reta e a linha colateral, nos termos do artigo 11º, mas temos aqui, na contagem dos graus do parentesco na linha reta, será excluído o último progenitor e na linha colateral o progenitor comum. Perfeito. Se assim queremos dizer, aqui é linha reta, vamos contar 1, 2, o último progenitor, ok? Só existe um, então vamos retirar a senhora e fica apenas um grau, ok? Então eles são parentes na linha reta no primeiro grau. Perfeito. No entanto, conseguimos perceber aqui que em 2011 Andreia contraiu matrimônio com Cabral. E temos aqui o casamento de Andreia e Cabral. Cabral é o outro indivíduo que está aqui de fato. Atenção, contraiu em 2011 o matrimônio com Cabral. E o que é contrair matrimônio? Dá lugar aqui ao casamento. Vai existir um vínculo familiar ou não vai? Vai existir um vínculo familiar entre a Andreia e o Cabral, porquanto eles se casaram. E o que é o casamento, meu caro? Temos que ir buscar nos termos do Código da Família, mais uma vez, é o artigo 20º, que diz casamento. Temos aqui o regime, ou o título ligado ao casamento, que vai do artigo 20º até o artigo 101º. No entanto, o artigo 20º estabelece: o casamento é a união voluntária entre um homem e uma mulher, formalizada nos termos da lei, com o objetivo de estabelecer uma plena comunhão de vida. Atenção. É a união entre um homem e uma mulher. André é uma mulher e Cabral é um homem, portanto, eles contraíram o matrimônio. Qual é o vínculo que lhes liga? É o vínculo do casamento. E o casamento também é uma das fontes do direito da família, sim é. Assim como é o parentesco que une, por exemplo, a Andreia e o seu filho Beto. No entanto, dando seguimento, Cabral, por sua vez, é filho de Délcio e de Eduarda e irmão de Fernando. Ok, temos aqui Délcio e Eduarda, ambos são os pais de Cabral, certo? Entretanto, tem também o outro filho que é o Fernando. Esses dois são irmãos. Perfeito. Assim, do ponto de vista geral, falamos, mas do ponto de vista técnico, do ponto de vista jurídico, qual é o vínculo que une essas quatro pessoas? No entanto, em relação a Cabral, vamos olhar que, quanto aos pais, ele está vinculado também ao parentesco. Ou seja, são parentes também na linha reta, ok? E no primeiro grau, porque praticamente é o mesmo vínculo que vai unir entre Beto e Andreia. Perfeito. E em relação ao seu irmão? Em relação ao seu irmão, já vimos que o parentesco é o vínculo através do qual duas pessoas são unidas por descender uma da outra ou por partilharem o mesmo progenitor. E nesse caso concreto, Fernando e Cabral partilham os mesmos progenitores, que são Délcio e Eduarda. Perfeito. Nesse caso concreto, qual é o vínculo que os une? É também o parentesco, mas não é na linha reta, não, porque eles partilham o mesmo progenitor. Então, é na linha colateral. E sendo na linha colateral, qual será o grau? Devemos contar 1, 2, 3.
Mas, como vimos há pouco, devemos, nesses casos, retirar os progenitores comuns, que são esses aqui. E, consequentemente, em vez de 3, seriam 2 graus. Logo, são parentes na linha colateral no segundo grau. Perfeito. Conseguimos encontrar ou enquadrar este vínculo. Porém, com o casamento, vai aqui surgir uma outra figura, que é a afinidade. O que é a afinidade? Na verdade, a afinidade é o vínculo. Percebam, meus caros, é importante que você vá buscar efetivamente todos esses conceitos para que possas ter a maior cotação possível. Ou há aqui parentesco, há vários parentescos, ok? Mas, por outro lado, existirá aqui também a afinidade. O que é a afinidade nos termos do artigo 14º? A afinidade os parentes de um cônjuge são afins do outro cônjuge, ou seja, o vínculo através do qual vai existir uma união entre um dos cônjuges aos parentes do outro cônjuge. Perfeito. Olhando aqui para o nosso caso, mais uma vez, estes são parentes de Cabral e este é parente de Andreia. Consequentemente, qual é o vínculo que os une? Estes parentes serão afins de Andreia e o parente de Andreia será afim do Cabral. Nesse contexto, qual seria, do ponto de vista técnico, estes vínculos? Se olhamos assim do ponto de vista prático, o Délcio e a Eduarda seriam os sogros de Andreia e o Fernando, o cunhado de Andreia, e por sua vez o menino Beto seria o enteado de Cabral. Perfeito, aqui não há mais o que se dizer. Porém, do ponto de vista técnico, como é que seria? Como é que se processaria isso? Temos que olhar que o vínculo que une, por exemplo, Cabral a Beto será o vínculo de afinidade. E atenção, também temos que ir para as linhagens e para os graus, perfeitamente. Se nós olharmos aqui para a lei, o que é que a lei nos diz? Diz que a afinidade determina-se pelas mesmas linhas e graus que definem o parentesco por laço sanguíneo. Perfeito. Então, aqui vamos ter que nos socorrer aquelas linhas, e, no entanto, também as linhas poderiam ser retas ou colaterais e os graus também são os mesmos. Logo, estamos aqui a dizer que Cabral é afim de Beto. Qual é o grau que une a Andreia ao Beto? É o primeiro grau, e a linha é reta, e portanto também ele vai ser afim na linha reta no primeiro grau. Perfeito. No entanto, os parentes de Cabral em relação a Andreia. Logo aqui teríamos de dizer o seguinte: existe também uma afinidade em relação aos pais, uma afinidade no primeiro grau, porque entre eles também há o parentesco em primeiro grau, e na linha reta. Perfeito. Em relação ao irmão, será uma afinidade na linha colateral e no segundo grau. Aqui está tudo tranquilo e não há mais o que se dizer. Entretanto, dessa união surgiram dois filhos, que são a Gilda e o Hélio. Perfeito. A Gilda e o Hélio nasceram e eles todos também, e eles são parentes. Todos são parentes, perfeito. E primeiramente, se tivermos que olhar aqui para o parentesco entre os pais, será o parentesco na linha reta, no primeiro grau. Em relação ao irmão Beto, não deixa de ser irmão, não obstante a não ser fruto do casamento entre ambos, é irmão deles, tem os mesmos direitos, porque aqui já não há uma separação entre os filhos nascidos ou não no casamento, e podemos com certeza buscar aqui o nosso artigo 35 da Constituição da República, que diz o seguinte: no seu número 5, artigo 35, número 5, os filhos são iguais perante a lei, sendo proibida a sua discriminação e a sua utilização de qualquer designação discriminatória relativa à filiação. Perfeito. Então aqui não há filhos bastardos, não há filhos indignos, não há nada disso. Todos os filhos que nascem num casamento ou fora do casamento têm os mesmos direitos nos termos do número 5 do artigo 35 da Constituição da República de Angola. No entanto, eles são irmãos, e sendo irmãos, qual é o vínculo que os une? É também o vínculo do parentesco, entretanto, na linha colateral e no segundo grau, tal como ocorre aqui entre Fernando e Cabral. Por outro lado, em relação aos seus avós, Délcio e Eduarda, vamos aqui ter que contar que a linha é reta, ok? É parentesco, sim, é parentesco, mas a linha é reta. Entretanto, são quantos graus? São 1,
2, 3. Vamos ter que excluir 1, que é o último. E, portanto, vamos ter apenas 2 graus. Vamos aqui a dizer que eles são parentes na linha reta no segundo grau. Se estivermos a contar daqui para aqui é linha, aliás, ascendente, e se estivermos a contar para aqui é descendente. Perfeito. Em relação ao irmão do Cabral, que é o seu filho, que é o seu tio, no caso concreto, qual seria a linhagem? Vamos lá contar. Não é linha reta, não é linha colateral, com certeza, porque partilham um mesmo progenitor, que no caso são os pais deles, e consequentemente, qual seria os graus? Vamos lá contar. 1, 2, 3, 4. Excluímos o progenitor comum, ficam 3. E, consequentemente, seriam parentes na linha colateral e no terceiro grau. Não há mais histórias que se contar. Portanto, fica tudo bem claro como água. Até aqui estamos bem, conseguimos com certeza ligar os vínculos desses indivíduos todos. Porém, o que é que sucede aqui? Em 2017, passados 2 anos, desde as últimas notícias dadas por Cabral, Abigail casou-se com Isidoro, desconhecendo que este se encontrava separado de cama e mesa de Joelma, a mãe dos seus filhos. Percebam, meus caros. Só que o indivíduo, que é o Cabral, a certa altura desaparece, ok? Deixa de dar notícias. Jorge, deixou de dar notícias. O que é isso, meu caro? Nós já falamos em série de Teoria Geral do Direito Civil sobre o Instituto Jurídico da Ausência. Quando alguém desaparece sem dar notícias nenhuma, desencadeia-se aqui o regime jurídico da ausência. E, no entanto, nós podemos considerar Cabral, neste preciso momento, como sendo um ausente. Ok, mas Jorge, o que é isso de ausência? Não há problemas nenhum. Eu tenho toda a paciência do mundo de ir buscar mais uma vez o regime jurídico da ausência, e quando falamos aqui sobre morte presumida e tudo mais, vai lá ver esse vídeo, vai poder efetivamente compreender bastante a nossa situação. Vamos lá buscar o que é que nos diz aqui a ausência. Artigo 89 do nosso Código da Família. Nós verificaremos que o indivíduo normal, quando desaparece, ok? Como podemos olhar aqui para o artigo 89, que diz o seguinte, número 1, quando haja necessidade de prover acerca da admissão de bens de quem desapareceu, sem que dele se saiba parte e sem ter deixado representante legal ou procurador, deve o tribunal nomear-lhe curador provisório. Perfeito. O que acontece aqui é que Cabral desapareceu sem dar notícias nenhumas, porém, com esse desaparecimento, a sua mulher, Andreia, decide contrair matrimônio com um terceiro, no caso o Isidoro. Perfeito. E ele podia efetivamente contrair esse matrimônio. Meu caro, é importante que nós nos atemos aqui às datas. Ele desapareceu em 2017. E quando ele desaparece, o processo de ausência é muito complexo e pode ser muito curto ou muito longo, independentemente da idade, não é? Nós podemos verificar que, numa primeira fase, dá-se essa curadoria provisória, que está estabelecida aqui no artigo 89. No entanto, envolvidos 2 anos, dá-se, assim, lugar à curadoria definitiva, nos termos do artigo 99 e seguintes. Ok? Envolvidos 2 anos desde o momento que ele desaparece sem dar notícias. Sucedeu aqui que em 2017, passados esses 2 anos, desapareceu durante 2 anos, há aqui efetivamente uma curadoria definitiva nos termos do artigo 99, ok? Estabelece o seguinte: decorridos 2 anos sem saber do ausente, se este não tiver deixado representantes legais, nem procurador de bastante, ou 5 anos, no caso contrário, pode o Ministério Público ou algum dos interessados requerer a justificação da ausência, ok? Então aqui nós vamos presumir que efetivamente não deixou nenhum representante legal e passaram 2 anos e, consequentemente, deu-se a provedoria ou a curadoria definitiva, ok? No entanto, ele era casado. Sendo casado, vamos ter que olhar aqui para o artigo 108 do Código da Família, do Código Civil, que diz o seguinte: se o ausente for casado, pode o cônjuge não separado judicialmente de pessoas e bens requerer inventário e partilha no segmento do processo de justificação da ausência e exigir alimentos a que tiver direito. Perfeito. Logo, se a Andreia, sabendo que efetivamente estamos perante a questão do direito da ausência, no entanto, sabendo que
o Cabral esteve ausente durante 2 anos, pode efetivamente a senhora Andrea requerer, nos termos do artigo 108, a separação judicial, nos termos do artigo 108, e, consequentemente, ver a partilha do bem ou a ameação dos bens por conta desse desaparecimento. No entanto, é importante nós conjugarmos esse artigo 108 com o artigo 74 e 76 e seguintes do Código da Família. Olhamos aqui, causas de dissolução do casamento, artigo 74 do Código da Família. O casamento dissolve-se pela morte de um dos cônjuges, ninguém morreu, apenas desapareceu, apenas deixou de dar notícias, apenas está ausente, ok? A linha B, pela declaração judicial da presunção de morte de um dos cônjuges, ok? Vamos presumir aqui que houve uma declaração judicial por um dos cônjuges e, no entanto, Andrea tem legitimidade para casar-se com outra pessoa, perfeito? No entanto, essa presunção de morte nos termos do artigo 76 e 77 do Código da Família, vamos olhar para o artigo 76 apenas, que diz o seguinte: qualquer dos cônjuges poderá requerer ao tribunal a declaração judicial da presunção de morte do outro cônjuge decorridos 3 anos sobre a data das últimas notícias, desde que existem fortes indícios de que ocorreu a morte. Atenção, envolvidos 3 anos. Como vimos, no caso concreto não se passaram 3 anos, mas apenas 2 anos mais tarde ela decide efetivamente requerer essa separação e casa-se com outra pessoa. Dissolveu-se o casamento com Carlos, ou seja, dissolveu-se o casamento com Cabral, com certeza que não, porque seriam 3 anos no exemplo do artigo 76 do Código da Família. Aqui envolveram-se apenas 2 anos e ela já casou-se com outro. Consequentemente, não cumpre aqui um dos pressupostos para nos casar, que vamos verificar daqui a pouco nos termos do artigo 24. Para além disso, vamos entender que Isidoro já era casado com Joelma, entretanto estava apenas separado, ok? De cama e mesa. Muitas vezes o que acontece? As pessoas casam-se, e como nós podemos perceber aqui, o Isidoro era casado com a Joelma, no entanto eles casam-se, depois separam-se, mas não chegam a dissolver o casamento. E nós vimos aqui, nos termos do artigo 74, que o casamento dissolve-se pela morte dos cônjuges, pela declaração judicial de presunção de morte, e pelo divórcio, ou seja, tem que se divorciar. Se não existir divórcio, as pessoas estão casadas e simplesmente não vivem juntos, não partilham cama nem mesa, consequentemente ainda são casados. E logo há aqui uma limitação, porquanto ambos estão impedidos de se casar. Por quê? Porque nós vamos aqui olhar para o artigo 75, 25, perdão, existem os impedimentos absolutos, mas esse não é um impedimento absoluto, porém é um impedimento relativo. Por quê? Existem aqui os impedimentos absolutos. O artigo 25 é claro. São impedimentos absolutos abstendo ao casamento da pessoa que respeitem com qualquer outra, ok? Ou seja, a partir do momento em que eu esteja numa das situações estabelecidas no artigo 25, eu estou impedido de me casar com qualquer pessoa, ok? E quais são essas situações? A linha A, a demência, quando esta for notória, mesmo durante intervalos lúcidos, e a intervenção, e a interdição ou a inabilitação por anomalia psíquica. Não é isso que nós queremos. A linha B, o casamento ou a união de facto legalmente reconhecida, enquanto o casamento ou a união não for dissolvida. No caso, artigo 74 tem que dissolver por aquelas 3 circunstâncias. Então não ocorreu, por quê? Porque Isidoro continua casado, simplesmente está separado de cama e mesa, e por outro lado, Andrea ainda não pode se casar, porquanto não se passaram os 3 anos que estabelece o artigo 76 do Código da Família, e por conseguinte, esse casamento não podia acontecer, ambos estavam impedidos de se casar, mas ainda assim casaram, como nós podemos verificar aqui na hipótese, ok? Casaram-se, perfeito, está bem, casaram-se. E, no entanto, existe esse casamento. E ainda existe esse casamento. Vamos lá. Mas, a priori, nos termos da lei, nós já podemos verificar que não podiam se casar. Não podiam ter se casado. Por outro lado, a Joelma é a mãe dos filhos do Isidoro.
Após o regresso de Cabral, ou seja, em 2019, envolvidos agora 4 anos, porque estávamos em 2017, passaram-se 2 anos desde a data em que aquele indivíduo desapareceu, no entanto, envolvidos mais 2 anos em 2019, são 4 anos agora, desde o momento que foi declarada a ausência de Cabral. Este regressa, entretanto, Andrea, estou aqui, não sei porque eu vou escrever Abigail, mas é Andrea. Andrea, deixa eu escrever também aqui, Andrea. A Andrea descobre então que o Isidoro tentou matar Cabral. Exatamente, houve aqui uma tentativa de homicídio, crime. O homicídio é um crime contra a vida, ok? Tem consideração legal nos termos do Código da Família? Com certeza que não, porque o Código da Família simplesmente regula as relações jurídicas familiares. Então, temos que buscar o quê? O Código Penal. No entanto, o Código Penal vem consagrado. E atenção, é necessário mesmo buscar isso, Jorge? Sim, é necessário, eu acho que é necessário. Tens que buscar mesmo. Vamos lá buscar o crime de homicídio. Configura efetivamente um dos tipos de crime contra a vida, previstos aqui a partir do título primeiro sobre os crimes, ou sobre o livro da parte especial do Código Penal, não é? Entretanto, que é o livro segundo. Entretanto, os crimes contra a vida, dentro deles encontramos o homicídio, que, consequentemente, tem vários tipos. Temos homicídios simples, temos os homicídios qualificados em razão das várias formas que temos ali. No entanto, o artigo 147 estabelece que quem matar voluntariamente outra pessoa é punido com pena de prisão de 14 a 20 anos. Ok. O que aconteceu aqui não foi efetivamente a consumação do crime de homicídio. E atenção, nós temos aqui no canal um vídeo onde falamos sobre questões ligadas ao intercrimes como tal. E nesse caso concreto, o Isidoro não chegou a matar Cabral, apenas houve uma tentativa, não há uma consumação e, consequentemente, não aplicaremos aqui o crime de homicídio simples na forma tentada e, consequentemente, teremos de buscar o artigo 20º, que é o artigo 20, que vai nos definir quais são as formas de punição do caso concreto. Mas não adianta nós nos olharmos aqui com mais pormenores, basta ir buscar o artigo 147, conjugar com o artigo 20º, porque houve aqui um crime de homicídio na forma tentada, nos termos destes artigos do Código Penal. Perfeito. Existindo essa situação, há aqui mais... existindo essa situação, ou existindo esse ato jurídico como tal, há aqui um outro ato concreto, não é? Que é impeditivo do próprio casamento, para além daquele que é o casamento pré-existente entre ambos, quais são os respectivos cônjuges. Temos aqui o artigo 26º que estabelece impedimentos relativos, ok? São impedimentos relativos abstendo a celebração de casamento entre si das pessoas a que respeitam. Atenção, se lá no impedimento absoluto eu estou inibido de casar com qualquer pessoa, aqui eu só estou inibido concretamente com uma pessoa, ou seja, se existir um parentesco e afinidade na linha reta, vimos até há pouco as linhagens todas, entretanto, Beto e Andrea nunca poderão casar, entretanto, Andrea e Delcy nunca poderão casar, porque existe afinidade na linha reta, ok? Por outro lado, o parentesco no segundo grau da linha colateral, ou seja, olhando aqui para o Beto e a sua irmã, Gilda, não poderão casar nunca. Porém, há aqui uma outra questão que diz: a pronúncia do nubente como autor do cúmplice por homicídio doloso contra o cônjuge do outro, enquanto não houver despronúncia ou absolução. Perfeito. Meus caros, fui buscar a linha, não porque se verificou naquele caso concreto, mas sim. Por quê? Porque se depois instaurasse o processo crime contra o Isidoro, relativo ao crime de homicídio na forma tentada cometido contra Cabral, consequentemente haveria aqui mais um impedimento para anular com certeza esse casamento, porque esse casamento está eivado de vários vícios. Tem os impedimentos absolutos que estão lá bem definidos e, por outro lado, tem os impedimentos relativos que podemos aqui enquadrar pelo facto autor do crime de homicídio voluntário na forma tentada ter sido efetivamente Isidoro, que casou-se posteriormente com a mulher de Cabral. No entanto, há aqui essas figuras todas, é importante que vocês fiquem efetivamente ligados a esses institutos jurídicos, vão buscá-los todos para que possam ter a melhor cotação possível. Por outro lado, temos ainda aqui a questão de Beto.
o Beto, que é este indivíduo aqui, depois casou-se. Também casou-se com a Kátia. Perfeito. Entretanto, o que é que diz aqui? Beto, de 16 anos, casou-se com Kátia, de 14 anos, porque estava plenamente convencido que ela estava grávida. No entanto, uma semana depois do casamento, soube que fora enganado por Kátia, pois não estava grávida. Perfeito. Meus caros, nós olhamos assim para essa figura e vemos aqui que tem dois menores. Perfeito. A menoridade configura uma das modalidades da incapacidade de exercício. Perfeito. No entanto, existindo essa incapacidade em norma, sendo menores, não podiam constituir matrimônio ou contrair matrimônio. Perfeito. Há aqui um impedimento, haveria, porque temos que olhar aqui para o artigo 24º, que diz que existe uma idade para nós constituirmos matrimônio. E atenção, o casamento é um negócio jurídico, e para que exista efetivamente um negócio jurídico pleno, as partes têm que ter capacidade. Porém, o artigo número 24º, número 1, diz: só podem casar-se maiores de 18 anos. Ok, está bem. Porém, excepcionalmente, nos termos do número 2, poderá ser autorizado a casar o homem que tenha completado 16 anos. Perfeito. E a mulher que tenha completado 15 anos. Quando ponderadas as circunstâncias do caso e tendo em conta o interesse dos menores, seja o casamento a melhor solução. Entendam, meu caro. Nós estamos aqui a verificar que o Beto tem 16 anos e preenche, pode ser autorizado pela mãe a casar-se. Porém, a Kátia, por sua vez, tem apenas 14 e legalmente ela não pode casar. No entanto, há aqui já um impedimento, um ato impeditivo. Para além disso, nós vamos verificar que este casamento foi feito por meio de uma coação moral, porque o Beto só decidiu casar pelo facto de Kátia estar grávida. Provavelmente, se Kátia não estivesse grávida, ele não se casaria. Ele sentiu-se obrigado a casar por conta disso. Existia uma coação moral por sua parte. E nesses termos, a coação moral configura o quê? Configura um dos vícios de vontade. Perfeito. O casamento é um negócio jurídico. Sendo um negócio jurídico, poderá também estar eivado de incapacidades, com certeza a incapacidade acidental também. Podemos aqui enquadrar os vícios de vontade, bem como a divergência entre a nossa vontade e a declaração. Nesse caso concreto, existe efetivamente um vício de vontade, porque estamos a falar aqui da coação moral. E existindo coação moral, há fundamentos bastantes para nós requerermos a anulabilidade ou a anulação do negócio jurídico. O artigo 65 do Código da Família estabelece causas de nulidade. É anulável o casamento, ainda que formalizado nos termos da presente lei, a linha A, contraído com inobservância do disposto nos artigos 24, 25 e 26. Percebam? Portanto, olhando aqui para o casamento celebrado entre Andréia e Isidoro, nós vamos verificar que o mesmo está eivado destes vícios, porquanto não obedeceu o artigo 25, na medida em que ambos ainda estavam casados, e por outro lado o artigo 26, porquanto Isidoro foi o autor da tentativa de homicídio a Cabral, que era então casado com Andréia. Aqui já está viciado e, portanto, podemos requerer a anulação desse negócio jurídico nos termos do artigo 65. A linha B, celebrado por parte de um ou de ambos os nubentes, com falta ou vício de vontade ou com a finalidade diversa prevista na presente lei. Ok? Qual é a finalidade do casamento? Plena comunhão de vida. Entretanto, olhando aqui para o casamento entre Beto e Kátia, Beto simplesmente casou porque a Kátia estava grávida. Provavelmente, se ela não tivesse grávida, não iria se casar. Há aqui um vício de vontade, porque existe essa coação moral e, por outro lado, não se pretendia aqui o fim último do casamento previsto no artigo 20º. E, portanto, o negócio jurídico pode ser anulado por conta disso, ou o casamento, se quiser. Também podia-se cancelar o casamento ou anular o casamento nos termos da linha A do artigo 65. Por quê? Porque olhando aqui para a idade núbio, o artigo 24 estabelece no seu número 1 18 anos, mas no seu número 2 abre duas exceções. Para o homem, no caso Beto, são 16 anos. Entretanto, para a Kátia, são 15 anos. Ela só tinha 14 anos. Consequentemente, esse casamento torna-se também anulável. Meus caros, olhamos aqui de modo específico para todos os institutos jurídicos deste caso prático.
E eu espero efetivamente ter sido claro e coerente nessa minha abordagem. E podemos já colmatar isso, ou dar solução ao caso concreto. Sim, podemos. Né? Nós verificamos que estamos efetivamente perante esse caso prático ligado ao direito da família, por quanto existem várias relações jurídicas familiares de várias índoles. Porém, alguns desses vínculos que foram se constituídos com o passar dos anos estavam eivados de muitos vícios e, por conseguinte, podem ser anulados. Normalmente, o casamento celebrado entre Andrea e Isidoro, e por outro lado o casamento celebrado entre Beto e Kátia, na medida em que ambos não observaram os pressupostos para o casamento, nos termos do artigo 24, 25 e 26, e por conseguinte podem ser anuláveis, como vimos há pouco, nos termos do artigo 65 do Código da Família. Portanto, meus caros, é basicamente isso que eu tinha preparado para hoje, e como eu já disse há pouco, espero ter sido claro e coerente. Caso não tenha sido, meu caro, não se preocupe. Estamos aqui disponíveis nas redes sociais, ou se preferir, pode deixar aqui no comentário, nós vamos responder com a maior brevidade possível, e por conseguinte deverá também fazer a nossa contribuição para que a gente possa, com certeza, crescer e manter o nosso canal. No entanto, meus caros, fica aqui mais uma vez o convite. Amanhã temos uma live às 18 às 19 horas no Facebook, portanto vai lá, siga-nos nas redes sociais, siga-nos efetivamente no Facebook, para que possa ter a possibilidade de interagir conosco em direto nessa live que vai ser feita com o Dr. Walter Nambeldo. Portanto, meus caros, mais uma vez agradeço pela sua audiência e pelo seu tempo dispensado. Eu espero por si num próximo vídeo, e como sabe, eu sou o Jorge Reis e este é o Jusbia.